Senhoras vereadoras Naila, Inês, senhores vereadores, servidoras e servidores da Câmara, Casa do Povo, demais servidores que estão trabalhando nesse momento, Guarda Civil Municipal, amigos da Sanebave, também os amigos da equipe de tradução para Libras, cidadãs e cidadãos que participam conosco aqui no plenário e pela transmissão online, boa noite a todas e todos. Vereador Mazinho, na semana passada eu te cumprimentei aqui na tribuna, mas hoje eu reforço e presto a minha solidariedade, reforço as minhas palavras, que Deus abençoe, conforte, hoje e sempre, a sua família, você, um amigo querido, o senhor, um amigo querido, toda a sua família, nesse momento de dor. A gente sabe que não é fácil, mas Deus à frente, muita força para todos vocês. Como sempre, eu começo a minha fala fazendo a minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando camisa preta, gravata rosa, paletó preto, o broche com laço cor-de-rosa, em razão do Outubro Rosa, e à minha frente há um púlpito de madeira com um brasão de vinhedo estampado nele. Na última semana, nós protocolamos o projeto de lei número 127 de 2022, após uma série de reclamações sobre o desnivelamento de tampas de bueiros com o asfalto em nossas ruas e avenidas. Isso acontece após obras de recapeamento, obras de manutenção, que são feitas pela Prefeitura ou por parceiros, e elas também podem ser feitas, então, por empresas, por entidades, por órgãos ligados ao poder público estadual ou federal. A comunicação está exibindo para a gente algumas imagens que ilustram parte desse problema, porque recentemente, por exemplo, nós tivemos o recapeamento na Avenida Aparecida Telau Serafim, que foi feito após uma parceria envolvendo a Prefeitura de Vinhedo e o DER, que é o Departamento de Estradas de Rodagem do Governo do Estado de São Paulo, e quem passou por ali depois dessa obra não pôde deixar de notar que o asfalto ficou completamente desnivelado em relação àqueles tampões metálicos que acompanham o traçado da via. Isso, por si só, já causa uma grande insegurança, sobretudo porque os veículos ou acabam caindo nessas tampas de bueiros e podem ser danificados, ou os motoristas são obrigados a jogar o carro, jogar o veículo para o outro lado, sobretudo à noite, quando a visibilidade é menor, portanto, o motorista acaba não conseguindo enxergar aquele desnivelamento à frente, e isso pode igualmente causar acidentes. Nós também sabemos que os idosos e demais passageiros do transporte público coletivo, ao andarem nesses veículos em pé, podem cair, podem se machucar com esses solavancos que são causados pelas inconsistências no asfalto, em relação às tampas que são grosseiramente desniveladas pelo caminho, e por isso nós criamos esse projeto de lei. Ele determina o nivelamento do pavimento asfáltico com tampões de bueiros, caixas de inspeção, tampas metálicas de telefonia, de energia elétrica, de esgoto, nos locais em que forem executadas essas obras de pavimentação, de recapeamento, de reconstrução, de tapa-buracos, quaisquer serviços semelhantes de manutenção em passeios, portanto, nas calçadas e nas vias públicas no município de Vinhedo. Isso vai valer, como eu já disse, tanto para obras públicas, como também por aquelas realizadas por parcerias com o setor privado. Nós temos vários exemplos de municípios no Brasil que já tiveram iniciativas de vereadores que legislaram nesse sentido. Posso citar Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Joinville, em Santa Catarina, Presidente Prudente, aqui no interior do estado de São Paulo. Então, é plenamente possível uma Câmara Municipal detectar esse problema, criar uma lei que determine que a obra só será cumprida quando acontecer o nivelamento. São inúmeras ruas e avenidas de Vinhedo que estão com esse problema, como a gente viu nas fotos que foram projetadas. Também são várias as moções, as indicações encaminhadas por esta casa para chamar a atenção da Prefeitura sobre essa situação, mas não existe uma lei que institucionalize isso. Então, sem isso, sem uma lei, sem uma política pública formalizada, a gente não vai sair do lugar. Então, eu agradeço à vereadora Naila por estar comigo em mais um projeto. Desde já, a gente conta com a sua aprovação quando ele for colocado em votação aqui no plenário. E política pública é a resposta que a gente dá a um problema, formulando
e solucionando, portanto, por meio da sua implementação, aquele problema. Se o desnivelamento do asfalto com as tampas de bueiro persiste, é porque a política pública ainda não foi desenhada, ainda não foi delineada e, sobretudo, não foi colocada em prática, não há um orçamento para que isso aconteça ou uma determinação para que as empresas parceiras da Prefeitura façam isso. Então, a gente quer muito que esse projeto seja aprovado, indo de encontro, portanto, solucionando um problema que a gente vê todos os dias nas ruas e avenidas de Vinhedo, causando, inclusive, acidentes ou a possibilidade, incrementando a possibilidade de acidentes de trânsito. Ainda seguindo nessa linha de trânsito, e agora pensando de uma forma mais transversal com educação e com saúde, na última quinta-feira, eu estive em reunião na Secretaria de Educação para apresentar um projeto inédito para Vinhedo. E eu digo isso porque eu quero destinar uma emenda impositiva para a criação de espaços mais seguros e acessíveis ao redor de escolas e, eventualmente, também de unidades básicas de saúde, modificando alguns elementos nas ruas. Apenas para a população que nos acompanha entender do que se trata, a emenda impositiva é um recurso que os vereadores têm para encaminhar uma verba no orçamento do ano seguinte. E essa verba ela vai ter uma destinação já determinada para um projeto, para alguma ação. O valor é de 1,2% do orçamento, dividido pelos 13 vereadores. Portanto, cada vereador tendo essa parcela, e dentro dessa parcela, 50% para ações de educação, de saúde, aliás, e 50% para outros projetos. Então, a ideia aqui, como a gente está vendo, inclusive nas imagens, na transmissão, são 3 imagens que eu pedi para serem projetadas, é que nós tenhamos o conceito de ruas completas ao redor das escolas e das unidades de saúde, começando com um projeto piloto. Então, depois de implementado, nós queremos ter uma referência na cidade em termos de ruas que sejam um lugar especialmente de permanência das pessoas e não somente de passagem. Portanto, um projeto feito para dar segurança, dar conforto a todas as pessoas, de todas as idades, usuárias, inclusive, de qualquer modo de transporte, não somente do carro, que muitas vezes é privilegiado em detrimento dos outros modais. Então, nós queremos espaço com segurança, identidade e, sobretudo, caminhabilidade, esse termo que a gente tem trazido tantas vezes aqui para o plenário da Câmara. Pedestres, crianças, idosos, pessoas com deficiências. Então, eu agradeço à secretária Rogéria Nicoletti, ao diretor Rogério Levi, que me receberam, se colocaram favoráveis a essa proposta, e, de acordo com eles, ela poderá incluir também uma iniciativa de educação no trânsito. Então, nós sabemos que as crianças acabam levando esses ensinamentos para os seus pais, para os seus responsáveis. Essa é uma forma de construir uma sociedade mais segura, mais responsável no futuro, mas a partir de ações que nós tomamos hoje como ações transformadoras da realidade. E fazendo novamente o exercício da semana passada, de retomada de alguns projetos de nossa autoria, que receberam o parecer favorável da Procuradoria Jurídica da Câmara, também falando sobre emendas impositivas, trazendo agora o assunto das emendas parlamentares aqui para a nossa discussão, eu retomo o projeto de lei número 99 de 2022, pelo qual nós queremos determinar a transparência pública contínua de emendas parlamentares federais e estaduais, assim como das emendas que nós, vereadoras, vereadores, destinamos à LOA. Ou seja, o intuito é que nós tenhamos uma aba ou no site oficial da Prefeitura ou no portal da Transparência, em que fiquem disponíveis para toda a população os valores e os autores das emendas federais, das emendas estaduais que são conquistadas para o município por meio dos parlamentares, e também os valores e os vereadores autores das emendas impositivas, que são aquelas que eu acabei de explicar, que são para o orçamento do ano seguinte. Uma forma muito simples, muito objetiva, de mostrar à população quanto dinheiro está entrando por meio de emendas e quais são os projetos dos vereadores em relação às emendas impositivas, para que seja feito, portanto, um acompanhamento contínuo por parte da população e, em se tratando de emendas federais e estaduais, também para que nós, aqui na Casa de Leis, consigamos fazer esse acompanhamento para ver se os projetos, de fato, estão saindo do papel. Então, uma forma de cobrar que esse dinheiro, que é público, que sai do seu bolso contribuinte, seja empregado em projetos que tenham um impacto positivo para o município. Muitas vezes acontecem alterações na destinação desses recursos, a população fica sem saber o que de fato aconteceu, então também com esse portal a gente vai conseguir cobrar mais efetivamente a Alesp, o Congresso Nacional, para que os nossos deputados estaduais e os deputados federais consigam fazer essas destinações com, novamente digo, com impacto positivo
para o município de Vinhedo, ou também para aquisição de equipamentos, de materiais que vão favorecer a nossa população. E eu finalizo a explicação pessoal dessa noite falando sobre alguns trabalhos realizados na última semana. Começo pela moção de número 935 de 2022, que é de autoria da bancada do PDT Vinhedo, portanto minha e da vereadora Naila. E nessa moção nós pedimos à Prefeitura que ela realize urgentemente as seguintes melhorias no bairro Torres: instalação de infraestrutura de saneamento básico, postes de concreto com braços de iluminação pública, a pavimentação asfáltica e a revisão do trajeto que é realizado pelo ônibus 401, a linha 401 Caixa d'Água, sobretudo no trecho em que o ônibus retorna para o sentido centro. A gente tem algumas imagens, até estavam sendo projetadas, porque nós fomos chamados por uma moradora do bairro que está, com muita razão, preocupada com o crescimento urbano naquele local, com a falta de infraestrutura básica para qualquer assentamento humano, a ausência de fiscalização em relação ao meio ambiente, a proteção da fauna, da flora. Realmente é um espaço muito sensível, eu sei que outros vereadores já trabalharam esse assunto, e ele é responsável pela produção, entre aspas, de água. É morada para muitos animais silvestres, e vendo também o lado da população, não há coleta de esgoto, o pavimento está todo irregular, muitos trechos sem iluminação pública, e como a gente também está vendo pela imagem, o ônibus 401 ele faz um trajeto que acaba não contemplando muitas pessoas que dependem efetivamente do transporte público coletivo. E na hora que ele vai fazer o retorno, que é exatamente nesse trecho que a gente está vendo, é muito difícil para o motorista. A gente teve até a oportunidade de conversar diretamente com o motorista do ônibus, porque ele tentou fazer aquele retorno, o ônibus quase atolou, poderia ter causado um acidente, e havia passageiros dentro do ônibus. Então, é muito importante que a gente também tenha esse olhar por parte do trânsito, mas, sobretudo, da parte de infraestrutura. Também comento um problema que precisa de uma solução imediata por parte da Secretaria de Educação, da Secretaria de Serviços Públicos, que é a quadra poliesportiva da Escola Municipal Professora Antônia do Canto e Silva Cordeiro, que fica no Jardim Brasil. A estrutura de apoio de uma das traves ficou enferrujada devido à falta de manutenção, acabou quebrando nesses últimos dias. A direção da escola certamente, corretamente, removeu a trave daquela quadra, só que até o momento não foi feito o reparo para que esse equipamento voltasse à quadra. Os alunos de educação física, portanto, estão usando apenas um lado dela, e a população que usa essa quadra do Jardim Brasil, da escola do Jardim Brasil, também fica prejudicada. Eles não conseguem fazer os jogos porque só um lado da quadra está disponível. Então, é algo muito simples. Eu ressalto que é pouca mão de obra, pouca verba para voltar esse equipamento ao uso, mas até o momento, então, nada foi feito. Eu faço aqui a cobrança pública e dou esse retorno à população que entrou em contato comigo. E o último assunto é sobre a viela, próxima às ruas 21 de Abril e Sebastião Mateus, entre o Jardim Palmares e o Jardim Von Zuben, na região do bairro Capela. Um assunto recorrentemente trazido por mim nessa tribuna. Ele se estende sem solução por mais de 10 anos. Estive lá, acompanhei de perto o drama daquelas famílias que correram, inclusive, risco de morte devido às chuvas do último verão. Sigo na cobrança junto a elas de uma solução, uma resposta que seja definitiva para aquele problema. E para conferir como ficou a situação, então, após as chuvas dos últimos dias, eu estive lá, como nós vimos na imagem, só que na própria página do Facebook daquela viela, que foi criada por uma moradora, ativista de lá, foi feita uma pergunta, e eu repito aqui, a gente está vendo, para quem acompanha pela tela, está vendo como que foi essa pergunta e qual foi a resposta dos próprios moradores. Eu peço, então, que todo mundo tenha muita atenção a isso, porque é completamente absurdo. Se está tudo aprovado, por que essa bendita dessa obra não começou ainda? E a resposta é justamente essa. É a pergunta que eu e todos que moram aqui fazemos todos os dias. A gente está vendo aí que é uma insatisfação por parte da população, que, de fato, não tem esse pedido atendido, como eu já disse, há mais de 10 anos. Agora a obra está lá no edital, saiu tudo certinho, mas, por enquanto, nada foi feito. Então, parece que a gente vai esperar voltar o período de chuvas, as chuvas torrenciais. Hoje vi um alerta da Defesa Civil de Campinas dizendo que a nossa região pode sofrer com tempestades muito intensas nesse próximo verão. E como que ficam aquelas famílias, como que ficam aquelas pessoas trabalhadoras que estão ali na viela da 21 de abril e que exigem uma recuperação daquele espaço, exigem a contenção do talude, pagam seus impostos, mas não têm esse retorno em algo tão básico que é a habitação e que é a dignidade. Então, deixo
deixo aqui mais um apelo público, espero muito que essa obra comece o quanto antes e que a gente consiga prover essa segurança aos moradores da 21 de abril. Como sempre, eu lembro que as iniciativas, além das ações presenciais e do Gabinete na Rua, estão disponíveis nas redes sociais, Facebook Luiz Vieira Vinhedo, Instagram @Luiz Vieira Vinhedo, Twitter @LVieiraVinhedo e pelo site www.luizvieiravinhedo.com.br. Dar dignidade, dar respeito para todas as pessoas, sobretudo para aquelas que mais precisam da ação pública, é um dever para todos nós que temos assento nessa Casa de Leis, ou Casa do Povo, que muitas vezes é chamada assim apenas por mera força de expressão. Então, independentemente de partido, de alinhamento ou não com o governo, a gente precisa colocar a vida e a integridade do povo vinhedense acima de qualquer coisa. É assim que trabalha e é assim que continuará trabalhando o meu mandato. Muito obrigado, boa noite, uma ótima semana a todas e todos.